Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Luana Debs, ela é psicóloga e a gente vai bater um papo muito interessante, né, Luana? Seja bem-vinda. Isso mesmo, obrigada, é um prazer estar aqui, muito interessante e importante, né? Exatamente, hoje a gente vai falar sobre saúde mental e trabalho. A gente percebe que cada vez mais as pessoas são afastadas do trabalho por conta de problemas como ansiedade, depressão. Existe uma justificativa para esse aumento? São muitas, né, as justificativas, mas acho que um dos pontos principais que a gente pode pensar são as jornadas de trabalho muito exaustivas, né, o pouco tempo que essas pessoas têm para o lazer, para atividades que são prazerosas, para estar com a família, né, elas acabam ficando até mais isoladas, porque estão sempre muito cansadas, então isso vai sobrecarregando o cérebro, né, e vai causando ansiedade, depressão, burnout, né, então essa coisa dessa jornada de trabalho, e principalmente hoje que a gente tem esse trabalho que é autônomo e que a pessoa trabalha o tempo que ela quer trabalhar, e aí a gente fica com dificuldade de colocar limite, é um ponto muito importante. E a gente tem hoje em dia uma romantização do trabalho excessivo, né? Porque você entra nas redes sociais, a pessoa tá lá, não, porque eu trabalho muito, porque vida de autônomo é assim mesmo. E não deveria. A gente tem uma sociedade que acaba ensinando, uma cultura que acaba ensinando pra gente que cansaço é um triunfo quando ele vem do trabalho, né? Então, nossa, eu tô exausta porque eu trabalhei muito, é bonito, né? E tudo isso tem muito a ver com o nosso sistema capitalista, né? Que produz essa ideia de que quanto mais, melhor, quanto mais eu consumo, melhor, quanto mais eu posso comprar, quanto mais eu ganho. E aí, então, o trabalho, ele é a via por onde a gente consegue adquirir as coisas e nunca tá bom, porque sempre tem muita coisa para ser consumida, muito rápido, toda hora tem alguma coisa, né? E até o da gente se comparar, né? Porque é o que eu acabei de falar, você entra nas redes sociais, você vê talvez ali um colega de faculdade, um colega do trabalho, que parece que tá ali na mesma idade, e eu vou falar assim, da galera aqui na minha faixa etária, dos seus 25 aos 30 anos. A gente entra nas redes sociais e vê ali colegas que já estudaram juntos ou que já trabalharam juntos, você fala, nossa, mas fulano tá muito bem. E aí você fala, não, mas eu também então eu preciso trabalhar muito pra ficar igual fulano. E às vezes não tem nada disso, né? O que a pessoa posta ali não é nem metade do que ela vive. Com certeza, eu acho que essa questão das redes sociais é um ponto muito importante nessa exaustão que a gente está vivendo de forma coletiva, né? Porque tem a comparação e tem o fato de não ter limite, a gente está sempre olhando, né? Então, quando a gente não estava tanto na rede social, a gente se comparava com pessoas que estavam próximas da gente, ou a gente tinha um grupo menor pra gente olhar, e aí a rede social, ela amplia demais, e se você vê ali só um recorte da vida da pessoa. E a vida de todo mundo é muito boa. De quem a pessoa mostra o que ela quer mostrar, né? Ela não mostra todas as questões que estão envolvidas naquilo que ela tá vivendo. Então, isso geralmente faz com que a gente sempre ache que tá atrasado, né? Porque a gente não tá se comparando ao nosso caminho, a gente não tá levando em consideração as nossas dificuldades, né? O nosso ambiente, nossa família, nossa dinâmica. A gente tá só pegando um fator isolado e comparando com outros sem entender tudo que tem por trás daquilo, né? No começo, você falou sobre depressão, ansiedade e burnout. E aí tem o estresse também ali, que é uma questão emocional, né, mental. Qual que é a diferença de um pro outro? Como que eu consigo identificar? Não, eu estou ansiosa, não, eu estou com depressão ou com burnout, ou é um estresse além ali do normal? O estresse crônico é quando a gente nunca consegue descansar, né? Então, assim, a gente vai tendo uma questão, uma situação desafiadora atrás da outra, a gente entra no estado de alerta e a gente não tem tempo para se recuperar, para entrar em outra. E o estresse crônico, ele pode levar ao desenvolvimento desses desfechos, ansiedade, depressão ou burnout. Então, o estresse crônico, ele é o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque se a gente não descansa, o nosso cérebro não se recupera. E aí é um acúmulo,
né? Um acúmulo que vai sobrecarregando as nossas habilidades, nossa capacidade e tudo mais. E a gente pode ter aí a ansiedade, a depressão ou o burnout como uma possibilidade. O burnout geralmente vem quando isso vai se prolongando demais no tempo, né? A gente não tem nenhum descanso e a pessoa vai percebendo que ela tá cansada, mas ela não atribui isso à rotina, ela não atribui isso ao que ela tá vivendo no trabalho e ela continua trazendo para ela a responsabilidade. Aí, então entra muito que a gente conversa nas rodinhas, eu acho que você já deve ter ouvido das suas amigas falar da síndrome da impostora, né? Uhum. Porque aí é aquela coisa, eu me sinto incompetente, eu acho que eu que não tô dando conta, todo mundo dá conta menos eu sou uma farsa, né? A ansiedade, uma exaustão frequente, começa a ter aquelas crises para ir para o trabalho, chega no trabalho, dá aquela travada, né? E tudo mais. Então, são possíveis desfechos para esse estresse crônico que vem em função de a gente não ter tempo para se recuperar das coisas que vão acontecendo ao longo da nossa rotina de trabalho. E esse burnout, ele pode ir dando sinais, por exemplo, eu não ter uma crise de uma vez. Porque a gente vê falar de burnout assim, a pessoa surtou no trabalho e precisou ser afastada. Mas ele pode vir em cápsulas menores, digamos assim? Com certeza, né? Eu acho que, primeiro, como a gente não ouvia muito falar disso, a gente nunca atribuiu o que a gente sentia ao que estava acontecendo no trabalho, porque a gente romantiza o trabalho. Então, essa ideia de, o trabalho é bom demais, não sei o quê, e aí a gente tá mal, a gente não faz a ligação entre uma coisa e outra, né? Então, essa primeira ansiedade, esse primeiro incômodo em relação ao trabalho, você já começa a pensar, você já fica um pouco mais ansiosa, um pouco mais naquela sensação de ameaça, assim, tô sendo avaliada, não vou dar conta, aquilo ali já é um sinal de que tem alguma coisa que não está adequada. Outra coisa, cansaço e exaustão são coisas diferentes. O que o burnout traz é uma exaustão. O cansaço, você dorme, você descansa, você acorda no outro dia bem. A exaustão, ela já está muito mais conectada não só com o corpo, mas com a mente, com o seu processo emocional, psicológico e com certeza absoluta, com uma coisa de sobrevivência, porque você tá sempre em alerta. Então você não descansa, você dorme, você vai ali, tira um finalzinho de semana, mas você sabe que você vai voltar segunda-feira, né? Então você não descansa, você tá sempre exausto. Então esses sinais, né, assim, de um incômodo, uma preocupação frequente em relação ao trabalho, um medo, né, esse medo de ser avaliado, essa sensação de que você não tá adequado pro seu trabalho, que você não tá fazendo, que você é uma farsa, tudo isso são sinais que às vezes a gente atribui muito mais à nossa competência do que ao que a gente está vivendo na situação de trabalho, que pode ser um trabalho de sobrecarga, um assédio que essa pessoa está vivendo dentro do trabalho, né? Uma rotina que não dá para ela condições para ela descansar, para ela ter lazer, né? Uma sobrecarga muito grande. E aí, eu queria que a gente tá caminhando para o final e eu queria que você falasse um pouco sobre tratamentos. Porque quando a gente fala de tratar, é porque o problema já tá ali, né? O copo já encheu e transbordou. Mas dá pra prevenir tudo isso? Com certeza, dá pra prevenir primeiro adequando jornada de trabalho. Para quem é autônomo, eu acho isso um desafio muito grande, porque é isso, você vai ter que ser o seu chefe e colocar um limite. Para quem trabalha em empresa, também é um desafio, porque nem sempre as suas necessidades se adequam à necessidade do seu chefe, né? Então a gente tem uma questão de exploração de trabalho, enfim, tem inúmeras coisas que a gente poderia desdobrar nisso daqui. Mas tentar, primeiramente, ajustar essa rotina, sair do trabalho e realmente sair do trabalho, né? Que é isso. Deu 6 horas, eu tô indo embora, eu não vou mais falar, pensar, trabalhar, né? Colocar esses limites, isso é muito importante. Então é uma forma que não é uma psicoterapia, mas é terapêutico. Adicionar na sua rotina coisas que são prazerosas, né? Para você ter momentos ali em que você se revigora, se reabastece, entende que a vida não é só isso. Estar em comunidade, né? Estar com as pessoas que são importantes para você. Se a religião é um ponto de apoio, ter ali um compromisso que você tem com o seu trabalho com coisas que fazem sentido. Então, que seja a igreja, que seja um futebol, que seja um esporte, uma academia, né? Ou sei lá, pintura, música, o que você achar que é interessante, tudo isso é muito importante para o cérebro, para ele descansar.
e buscar psicoterapia caso você possa, porque eu nem vou falar caso você precise, porque Todo mundo precisa, né? Mas se você tem essa possibilidade, né, ou se você pode buscar esse recurso também no sistema público, isso vai te ajudar muito a conseguir colocar esses limites, a entender uma forma melhor de lidar com essa ansiedade também e reorganizar a sua vida para que ela não seja só em torno do trabalho, apesar de ele ocupar um grande espaço, né, da nossa vida. Quem trabalha 8 horas por dia ali acaba ocupando praticamente não vê as pessoas da família, né? Exato, mas assim, dá pra adaptar esse dia a dia aí. E quando a gente fala da psicoterapia, você falou da saúde pública, eu acho que é importante a gente falar isso, porque é um pouco mais difícil de conseguir. É claro que o acesso não é como para uma pessoa que tem plano de saúde, mas se procurar, tem os pontos de apoio onde é possível ter acesso à psicoterapia. Sim, tem. A gente pode buscar aí pelas UBS, né, por exemplo, que é onde você começa ali o seu itinerário, passa pelo médico, o médico faz a indicação, vai te ouvir e tudo mais. Tem algumas organizações não governamentais que oferecem o trabalho da psicoterapia gratuito, né? Então, assim, algumas instituições que trabalham voltadas para a preservação mesmo dos trabalhadores também podem oferecer isso. As universidades também têm, né, o atendimento gratuito que é feito pelos estagiários que estão no final do curso, mas que são orientados por professores que acompanham tudo isso. Então, essas são algumas possibilidades que a gente tem fora a terapia particular. É isso, a gente tá terminando e essa já foi a dica dela, já falou de alguns pontos onde vocês conseguem ter acesso gratuito à psicoterapia. Muito obrigada, Luana. Eu que agradeço, foi ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.